Na última aula, nós aprendemos dois elementos não semânticos para construir a estrutura da nossa página, que são divs e span. Olhando no exemplo do lado esquerdo, nós percebemos que nós não conseguimos entender do que se trata a nossa página, muito menos para os mecanismos de busca, pois nós somente temos divs, divs e divs. Olhando do lado direito, nós construímos uma página usando elementos semânticos, que caracteriza exatamente o que é a nossa página. Então, nossa página se torna mais acessível para as pessoas que usam leitores de tela, mais fácil para outros programadores lerem e até para os mecanismos de busca. Então, eles vão entender exatamente sobre o que é a nossa página. E aqui toda a página tem um header, que é praticamente o cabeçalho, tem somente um main, que é onde nós colocamos o conteúdo principal, e o footer, que é usado como rodapé. Então, dentro desses elementos semânticos, possuem outros elementos, e é isso que nós iremos aprender a seguir. Para esse exemplo, vamos construir um site sobre os melhores países e empresas para trabalhar como programador. Então, aqui dentro do meu body, nós vamos começar com header. Então, eu coloco o header. Dentro desse header, geralmente é o menu de navegação. Então, vamos usar o elemento nav, de navigation. E o que nós geralmente usamos para construir os links? Usamos uma unordered list com list items. Aqui eu irei inserir 4 list items. Dentro desse list items, nós vamos inserir os nossos anchor tag element. Então, aqui eu vou colocar um link qualquer. E aqui eu vou colocar homepage. Aqui eu posso escrever countries, países, companies, empresas e contact. Vou salvar, abrir o nosso live server. E aqui está o nosso menu de navegação, lógico, sem nenhum estilo, porque nós estamos olhando somente a estrutura em HTML e não usando o CSS. Então, nós construímos o nosso header, que é o nosso cabeçalho da nossa página. Agora, iremos construir o nosso conteúdo principal, utilizando o elemento main. Dentro do main, eu posso ter outro header. Então, este será o cabeçalho, o cabeçalho do meu conteúdo principal. E aqui eu vou colocar um heading 1 e vou escrever Best Countries to Live and Work as a Programmer. Então, pronto, nosso conteúdo principal e o seu header estão feitos. Ainda dentro do main, eu vou criar uma section. Section é um elemento usado para nós agruparmos contexto. E dentro desse section eu vou usar um elemento chamado de article, que é um elemento onde ele tem o seu conteúdo separadamente, independente. Ele não precisa de outras partes para fazer sentido. E aqui eu vou colocar um parágrafo, por exemplo, um texto de 100 palavras. Vou salvar. Então, aqui nós temos a nossa seção. Dentro dessa seção temos um artigo com um texto. Aqui está. Então, estamos trabalhando com o conteúdo principal. Podemos agora aqui, dentro deste section, inserir uma imagem. Uma imagem qualquer, independente, não vou colocar nada aqui agora. Não tem nada de errado, mas podemos encapsular essa imagem no elemento chamado de figure. Então, eu vou selecionar, Ctrl Shift P, abrindo o meu Command Palette, eu vou digitar Wrap. Então, nós vamos encapsular essa imagem no elemento chamado Figure. Dentro do Figure, eu vou formatar aqui, porque como ficou pequeno, o Prettier não faz isso. Mas podemos dar uma legenda para essa foto usando Fig Caption. Este elemento. Por exemplo, digamos que é uma foto de countries and companies, países e empresas. Então, aqui nós teríamos uma foto com a sua legenda. Então, este conteúdo todo está dentro
do main. Digamos agora que nós queremos criar um texto sobre como dar os primeiros passos para começar a trabalhar fora como programador. Então eu vou abrir outro section element ainda dentro do meu main. Vou colocar um h2, how to get started. E vou escrever um parágrafo de 100 palavras. Pronto. Digamos que eu queira colocar a data de publicação desse texto. Embaixo do meu parágrafo, eu vou colocar outro parágrafo e vou escrever publish April 1st, 2023. Published. Pronto. Vou atualizar a minha página. E aqui temos o nosso heading to e o nosso texto e a nossa data aqui de publicação. Nós podemos encapsular esta data em um elemento chamado time. Então, wrap time. Então, novamente, isso ajuda os mecanismos de busca a extrair as informações. Nós podemos colocar o datetime attribute para especificar mais ainda. E aqui nós precisamos usar o formato. São ano primeiro, depois mês e dia. E ainda podemos colocar o horário, se caso precisar. Digamos que esse foi publicado a 1h da tarde. Então precisamos usar o formato de 24 horas. Digamos que eu possa colocar aqui o horário que esse texto foi introduzido. Então isso novamente vai ajudar até outros programadores a entenderem o nosso código. Digamos agora que eu queira fazer um highlight dessas primeiras duas palavras aqui. Lembra que nós aprendemos a encapsular esses textos aqui usando o span, dando uma classificação com um nome, por exemplo, highlight, e usando CSS para fazer isso. Mas este processo é desnecessário. Nós podemos usar o elemento chamado de mark. Então, irá marcar para a gente. Essas duas palavras aqui fará com que elas fiquem amarelas. E depois que nós terminamos de construir nosso conteúdo principal usando o elemento main, embaixo, depois do closing tag deste elemento, nós iremos abrir o footer, que é o rodapé da nossa página. Geralmente é onde eles colocam links, aqueles que trabalhem conosco, copyright e outras coisas. Então nós podemos ter outro nav element aqui com outros links. Então, por exemplo, mais 5 links aqui. Então é isso, pessoal. Usando elemento semântico, nós ajudamos os mecanismos de busca a entender melhor a nossa página, ajuda na acessibilidade para os leitores de tela e ajudam outros programadores a entendê-la.